Voltamos e hoje vamos seguir por Ouro Preto. E hoje nós vamos em lugares diferentes. Nós vamos visitar uma mina, vamos ver a casa de Gonzaga. Entre outras coisas, vamos dar muitas dicas para vocês. Então apertem os cintos que nós vamos... Então, hoje nós vamos falar coisas que não caberiam em nenhum dos outros tópicos. Uma das visitas que nós fizemos foi em uma mina. Lá em Ouro Preto tem 6 minas abertas à visitação. E essa foi a mina GG. Então, essa mina, ela fica numa rua sem saída, então lá no topo do morro. Então quer dizer que se você for de carro, é melhor você deixar o carro antes de entrar na rua, porque a rua é estreita e é um beco. E ela foi aberta em 1713. Então ela foi, a sua construção foi dada por humanos, né? Pelos escravos que vieram da África. Eles vinham de uma região que era a região da Costa do Ouro, e eles valiam muito mais por vir dessa região, porque lá eles já trabalhavam também com essa prática do ouro. Então, mas só que lá eles eram livres, exatamente, diferentes daqui. E eles já vinham com conhecimento de engenharia, de geologia, enfim, eles já vinham com toda uma bagagem, por isso que eles eram tão valiosos. Então, quando nós chegamos nessa mina, você vai ver que tem umas edificações bem simples, humildes. Então você pega, você paga, era 25 reais, espero que ainda seja. E então você vai para uma salinha que você vai ter a aula. Tem uma breve explicação antes de fazer o percurso, né, dentro da mina. E o rapaz, porque a visita em si leva 30 minutos, mas esse rapaz que ele explicou, que era, vamos dizer, o professor, porque parecia um professor, ele explicava muito bem aquela história que não está bem nos livros. E o que era contado? Então, ali eles contavam desde o início de Vila Rica, aí explicava bem o ciclo do ouro, toda a tributação, e eles explicavam, ele deixou bem claro. Da onde o ouro, né, era extraído, para onde ia. Exatamente, que esse ouro ia para Portugal, só que a maioria dele não ficava em Portugal. Sim. Já ia direto para a Inglaterra. E até hoje, o lastro da libra esterlina é baseado no nosso ouro. Então isso daí é uma coisa que eu também não sabia. Se vocês souberem, já sabiam, anotem aí o comentário. Aí os comentários. Porque pra gente, a gente não sabia disso. Então, após essa aula, então nós botamos os equipamentos de segurança para visitar mesmo a mina. Se coloca uma touca e o capacete de segurança. E aí nós entramos. O seu Roseno não quis, porque o seu Roseno tem labirinto, claustrofobia. Ele realmente, ele não gosta, na Turquia também não foi. Então ele ficou sentadinho lá, depois da aula, ele ficou sentadinho na sala de aula. E o resto do grupo entrou para a mina. Essa visita ela tem um percurso ali de mais ou menos 150 metros. E esses corredores chegam a ter 80 centímetros de largura e tem um ponto que a gente tem que, mesmo eu baixinho, a gente tem que se abaixar, né? E vai numa profundidade de 50 metros. Então, o que nós notamos logo no início, além da gente já ver como eram escavados, a gente vê pelas paredes, a gente vê que tinha buracos. Onde os escravos colocavam os lampiões feitos com óleo de baleia. Que o combustível era o óleo de baleia, né? Para iluminar todo esse corredor da mina. E o que a gente nota é que pra gente andar ali já é difícil, com toda a iluminação super boa. Eles fizeram, você vai tranquilo, sabe? Muito, não vi problema nenhum. Mas quem fez ali... Ou deveria ter uma estatura baixa, assim, como nós. Né, os escravos mais valorizados eram os mais baixos. Ou crianças. Ou até crianças, né? Mesmo. E o ar lá era muito complicado. Eles utilizavam aquela técnica de levar um passarinho dentro da gaiola, que quando o passarinho morresse, aí mostrava que o ar já estava rarefeito e eles tinham que sair dali. Por quê? Porque ali... Além do ar fétido e a fumaça vindo desse combustível do óleo de baleia que
que iluminava, eles também tinham o odor, né, de fezes e de urina, além de a fome e o cansaço físico também pelos castigos que eles levavam. Então tem toda uma coisa que se eles não conseguissem carregar o que eles... a meta do dia, eles só comiam meia tigela, enfim, tinha tudo. E eles ainda carregavam as cangas. Isso, que pesava ali perto de 40 quilos. Então realmente era um trabalho desumano. Bem complicado mesmo. E aí a gente sente, né, um pouco da... Porque claro que a gente não vai sentir tanto quanto, infelizmente, porque a gente não tem essa capacidade ainda, mas a gente sente um pouco como foi difícil e todo o sofrimento ali. E nós descemos apenas até... até o primeiro salão. O primeiro salão, que é onde teve um desabamento ainda quando a mina estava funcionando, então ficou um salão bem amplo, como vocês estão vendo nas fotos. Ali eles falam um pouco mais, dão um pouco mais de explicação. Ali onde tem as explicações, né? Que continua aquela aula lá de cima, lá em cima eles falam mais da história em si, geral, e como, vamos dizer assim, como era o ambiente da época. E lá embaixo ele fala mais da parte construtiva. Mas eu creio que todo mundo que for lá vale a pena, porque por mais que a gente leia, por mais que a gente veja em documentários, em filmes... E é uma visita diferente, né? E lá você vai sentir mesmo... A gente, porque estava num grupo muito animado e tal, mas se fosse num dos meus mochilões sozinha, eu ia sair dali muito mal mesmo, porque você adentra a história e você se põe mesmo como personagem vivenciando tudo aquilo. Então vale a pena você aprender um pouco mais de história, um pouco mais na pele. E agora nós vamos para um lugar mais leve, mais agradável. Vamos falar um pouquinho agora de um assunto um pouco diferente, mais romântico. Que foi a Casa de Gonzaga, que nós visitamos. É uma construção do século XVII. E ela foi construída para ser a ouvidoria de Vila Rica. E ali foi onde o poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga morou. Mais conhecido como Dirceu de Marília. Então, quem conhece a história já dá um sorrisão, porque é uma história triste, mas muito bonita. Então ele morou lá por 6 anos. Enfim, ele foi estudar em Portugal, voltou com 21 anos. E aí, com 37 anos... ele ganhou o cargo de ouvidor da comarca de Vila Rica e foi morar nesse casarão. E aí ele conheceu a Marília. Um ano depois, que era a Maria Doroteia. E ela tinha 15 anos na época. E aquilo foi um amor arrebatador entre os dois. Só que naquela época, eles não podiam casar com alguém da comarca, comarca ali, porque para não ter privilégios na hora que ele fizesse a ouvidoria. Mas aí a coroa e a igreja, elas apoiavam para que as pessoas tivessem um casamento, tivessem um relacionamento, né? Então, e como os dois eram mais ou menos da mesma classe social, pelo fato de ele não era rico, mas ele era um advogado estudado em Portugal e o pai dela era juiz. Então quer dizer que eles tinham, vamos dizer, intelectualmente o mesmo nível, então tudo foi apoiado e eles começaram um namoro e aí eles trocavam os poemas. Aqueles poemas, ele tinha o pseudônimo de Dirceu e botou o dela de Marília. E os dois trocavam esses poemas amorosos que hoje em dia todo mundo conhece, né? Séculos e séculos de história em cima desses poemas. E essas obras se tornaram a expressão máxima do arcadismo brasileiro. Para vocês verem a importância. E ele também foi o autor... das cartas, né? Das cartas chilenas, daquele livro que maravilhoso. Quem não leu, vale a pena. Vamos ver um pouco mais sobre a nossa literatura mais antiga, que é incrível. E esse local também, a Casa Gonzaga, também foi, né, local das reuniões dos Inconfidentes. Então, para vocês verem, ali essa casa realmente é um marco muito importante. É muita história.
E após a debelação do movimento, ele foi preso em 1789 e foi degradado para Moçambique quanto tantos outros. E lá ele seguiu como advogado e foi juiz, né? Chegou a ser juiz da alfândega. Ela, por seu lado, ela se isolou na sua fazenda. Ela fez um auto-isolamento e um exílio, né? E dizem que em 1793 ela chegou a se tornar noviça. E em 1955... ela não teve mais ninguém, ela morreu solitária. E quando chegou em 1955, o que fizeram? Uniram os restos mortais dos dois. E esses restos mortais estão lá no Panteão, no Museu da Inconfidência Mineira. Que nós já citamos no outro vídeo. Num vídeo Ouro Preto Museus. Então, até que um dia os ossos dos dois estão lá unidos e o amor sempre tem que vencer de uma maneira ou de outra. Essa casa, ela ficou ali até o final da ouvidoria. Ali no início do século XIX. E depois ela foi também a chefia de polícia. E hoje ela é a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio. E ali durante a semana, porque é quase um museu, como vocês estão vendo em fotos, é quase um museu. Aí dias de semana tem visitas guiadas. Tudo grátis, gente, vale a pena, mais uma dica grátis. E sábado tem a feirinha do artesanato. Que nós fomos num sábado, então não tivemos a visita guiada. Mas ali tem coisas belíssimas, tem vistas incríveis. Você vê a feira da Pedra Sabão, você vê a igreja de São Francisco de Assis, realmente é muito bonita. E tem uma curiosidade que das suas sacadas... você vê ainda a casa da Maria Doroteia, a nossa querida Marília de Dirceu. Então, é uma história de amor que cruzou os séculos, que na época, infelizmente, não pôde ser consolidada, mas que ficou eternizada nos seus versos. E quem vai lá realmente se emociona, porque, como vocês estão vendo, estão nas paredes os versos, e você lê e aflora a emoção, porque são belíssimos. Nós vamos continuar também falando em Ouro Preto em outros aspectos. Muitos sabem da característica boêmia do mineiro. Muitos pubs. Então, na verdade, não são pubs, porque lá não tem pub, lá tem botecos. Barzinho, né? Nosso famoso boteco. Os botecos, muitos pub sabem... pub é mais chique, né? Que pub é internacional e lá é bem nacional, bem brazuca mesmo. Botecão. E lá, vocês sabem que a cachaça de Minas é muito conhecida, então vale a pena você sair, você sentir o clima da noite, você ouvir as músicas. Nós pegamos um show ao vivo, né? Um show de jazz na casa ao lado, do lado de fora, mas na casa ao lado do nosso hotel. A gente da sacadinha do hotel dava de escutar, a Rogéria comigo, enquanto o pessoal à noite queria jogar, a gente ouviu esse show muito bom. E também a gastronomia também. E outra coisa também, um dia a gente saiu à noite e nós vimos serestas, que também não é só em Diamantina, que é a cidade da seresta, mas ali também tem aqueles senhores e aquelas senhoras saindo com violões e cantando pelas ruas. Então você imagina, entra num boteco, além daquela música maravilhosa mineira, que é tão tradicional, tão linda, ainda tem a gastronomia. Aí você pode provar ali os seus pães de queijo, torresmos, escondidinho, os queijinhos de vários tipos, feijão tropeiro, galinha caipira, a vaca atolada, que a primeira vez que eu fui, eu tava lá naquela, quem já viu os outros já sabe, eu tava no Purgatório, né? E chegaram lá e disseram, amanhã vai ter vaca atolada. E eu, muito na minha ingenuidade e ignorância, assim, coitada da vaca. O que era um bando de doido? O que esses doidos vão fazer com a vaca? Mas não era. Cedo eles já começaram a fazer a vaca atolada.
Além dos doces, né? Dos doces maravilhosos. Doce de leite, gente do céu. Agora pega aquele queijinho mineiro com doce de leite. Tá, não pode falar de comida. Eu não jantei ainda. A gente tá gravando à noite, a gente grava à noite para ter um pouco menos de barulho e já viu a fome. Mas enfim, Minas é tudo isso. A gente falou um pouco só das coisas de Ouro Preto, que sabe, Ouro Preto é divina. E na próxima nós vamos para Mariana. Mariana? E sabe como é que nós vamos para Mariana? De busão? Não, de trem! Então vai ser uma nova aventura. A turma toda gostou muito, eu adoro um passeio de trem. Então, espero que vocês tenham gostado, que a gente fez com muito carinho. Agradecemos que vocês tenham assistido até agora. Muito obrigado. E assim, esperamos o próximo agora já em Mariana. Beijos da Rose. Abraço, Lazo. E tchau!